Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então hoje a nossa primeira videoaula, sobre as terapêuticas oncológicas básicas. Nessa aula, eu vou trazer para vocês um pouquinho sobre a formação do câncer, vamos falar um pouquinho mais disso, né? No último exercício que eu passei para vocês, lá no artigo, tinha explicando um pouco, mas aqui eu vou aprofundar um pouquinho mais, falando a nível celular. E também nós vamos ver um pouquinho da terapêutica oncológica, são noções básicas, então hoje nós não vamos entrar em detalhes em dosagens, em manipulação, não vamos entrar em detalhes sobre efeitos colaterais. Nós vamos apenas ver quais são os tipos de terapêuticas oncológicas que nós temos disponíveis e como é que elas funcionam, como é a relação da terapêutica com o processo cancerígeno, nas células. Então, vamos lá. Primeiro, então, para começar, a gente tem que falar um pouquinho de ciclo celular. Por quê? A formação do câncer, ela vai depender totalmente de como vai acontecer o ciclo celular. Então, se eu tenho um ciclo celular acontecendo de forma normal, se eu tenho um ciclo que não vai ter nenhum tipo de anomalia, nenhum tipo de interferência nele, eu não vou ter a formação de um câncer, eu não vou ter uma formação de uma neoplasia. Eu vou ter a replicação normal das células. Só que, se acaso neste ciclo celular houver uma interferência de algum fator cancerígeno, se houver a interferência de algum outro fator externo ou até mesmo interno, aí sim, dependendo de onde acontecer, em qual fase desse ciclo acontecer esse fator, eu vou ter então a formação de uma formação de neoplasia, uma formação de uma célula que não vai estar correta, ela não vai ter o seu ciclo acontecendo de forma adequada. E essa célula vai, consequentemente, dar origem a outras células que também não vão ter um ciclo adequado. E aí nós vamos ter o que nós chamamos de proliferação, crescimento celular anormal. Mas primeiro, a gente precisa dizer que a origem de todas as células cancerosas, elas estão ligadas a anomalias da regulação do ciclo e principalmente da perda de controle da mitose. Então aqui nós temos um ciclo celular, uma explanação um pouquinho básica sobre como acontece o ciclo celular. Não vou entrar em detalhes a níveis moleculares complicados, porque o que nós precisamos saber é simplesmente como acontecem as fases e em quais fases que vão acontecer os estímulos que podem produzir, então, um câncer. Então, aqui nós temos esse ciclo esquematizado de um ciclo celular normal. Nesse ponto, nós temos o início do ciclo. E aqui, então, neste momento, nós vamos ter a fase chamada G1. Essa primeira fase, chamada G1, ela é uma fase que vai acontecer na interfase. Esse ciclo ele vai ser dividido em dois, Nós vamos ter a interfase, que é toda essa parte, em que eu vou ter as fases G1, fase S e fase G2, e eu vou ter a fase da mitose. Então, eu tenho dois momentos. Eu tenho a interfase, composta por G1, fase S, fase G2, e vou ter a fase da mitose. Então, a fase G1, eu vou ter nela a síntese do RNA, síntese também de proteínas, síntese de organelas celulares, e vai ser nesse período que eu vou ter uma fase que é a primeira fase de ponto de checagem, O primeiro ponto de checagem aqui na fase G1. O que é esse ponto de checagem? É um ponto em que, depois que eu tive a síntese, a produção do RNA, das proteínas e das organelas, neste momento a célula ela vai checar se isso foi feito de forma correta. Se isso foi feito de forma correta, então, se eu tenho uma boa produção de material, então, o que vai acontecer? Eu vou prosseguir para a próxima fase. A minha célula vai prosseguir para a próxima fase. Caso não acontecer e for detectado algum tipo de anomalia, algum tipo de síntese que deu errado nesse processo, a célula então vai entrar em fase G0.
né? Que é a fase em que a célula vai ser programada para não se dividir. Então, ela não vai continuar o processo se acaso for detectado aqui no ponto de checagem de G1, se houver algum tipo de anomalia no processo de produção da informação. E aí, entrando em G0, essa célula vai ser programada para a apoptose, que é a morte celular programada. É aquela morte celular que acontece todos os dias no nosso corpo, em que as células vão ser substituídas, né? Elas vão ser substituídas por células novas, totalmente normais, sem nenhum tipo de alteração. Então, se a célula estiver tudo bem com a sua produção de DNA, de RNA, de proteínas, de organelas, ela vai seguir então para a próxima fase. Se não estiver tudo bem e for detectado algum problema, ela vai entrar em fase G0, que é a não divisão. Ela vai parar de se dividir e o ciclo vai terminar aqui. E essa célula vai ser programada então para entrar em apoptose. Bom, considerando que a célula está tudo bem na fase G1, ela vai passar para a fase S, né? Que é essa fase aqui. Meu S ficou meio feio aí, mas deu para entender. Na fase S, nós vamos ter a duplicação do DNA. Então, eu vou ter o DNA duplicado para que eu possa, então, entrar no início da fase da mitose, para que a minha célula comece a se dividir. Mas aí eu vou ter mais um ponto, né? Eu vou ter a fase G2 logo em seguida, que eu vou ter um segundo ponto de checagem. Aqui, na fase G2, vai ocorrer um aumento da massa muscular da célula. Essa célula ela vai aumentar de tamanho, eu vou ter um acúmulo de energia nesse momento para que eu possa ter logo em seguida a duplicação celular. E nessa duplicação celular, eu vou ter aqui no ponto de checagem de G2, neste momento, já quase entrando na mitose, eu vou ter então uma checagem dos meus cromossomos. E esses cromossomos, né, eles vão estar duplicados, porque eu preciso ter daqui para frente uma fase em que eu vou ter de uma célula, ela vai originar duas. Então eu preciso checar, minha célula vai checar se isso vai estar duplicado, né? E se essa célula vai ter condições, né, de fazer o mesmo com o DNA. Esse DNA ele vai ter condições de ser duplicado para que eu possa então ter uma célula duplicada na mitose de forma igual, né, de forma idêntica uma com a outra. E aí então a gente entra na fase da mitose, que é em si a divisão celular. Na mitose também eu vou ter um ponto de checagem no final, que já é na parte onde eu vou ter as duas células já quase se dividindo, e aí vai ter mais uma checagem para saber mesmo se isso foi feito de forma correta. Então, vamos entrar agora na parte da mitose e vamos falar um pouquinho mais dela. Acredito que vocês tenham estudado isso no ensino médio, né? Talvez não se lembrem, porque é uma parte bem específica, mas quando a gente fala de câncer, quando a gente fala de neoplasia, a gente precisa relembrar isso aqui, tá? Porque a maioria dos agentes antineoplásicos vão agir nessas fases, tá? Por isso é importante que a gente relembre isso aqui. Então, a mitose celular, né, ela vai ser composta por essas 6 fases. A primeira delas é a prófase, né? O que vai acontecer aqui na prófase? Na prófase eu vou ter uma célula completa, né, com todos os seus componentes, e aí eu vou ter os cromossomos, né, que vão estar duplicados como duas cromátides irmãs. Aqui eu vou ter os cromossomos nessas duas áreas. Por quê? Na fase anterior, em G2, eles foram duplicados. Então, agora eu preciso que se inicie o processo de mitose, para que eu possa ter, então, daqui para frente, duas células, né? Eu vou ter também, nessa fase, todos os nucléolos, eles vão estar aqui com toda a informação, tudo vai estar acontecendo de forma comum, de forma normal. Só que vai estar dando um início
para a próxima fase. Na prófase, então, é a célula normal com a divisão das cromátides. O que vai acontecer, né? Aqui, na verdade, eu tenho os meus fusos mitóticos que vão estar, né, se afastando um do outro, né? Tinha falado aqui que eram as cromátides, na verdade as cromátides estão aqui dentro, tá bom? Então os fusos mitóticos, eles vão estar separando-se um dos outros para que eles possam sofrer polarização. O que é essa polarização? A polarização é o que acontece na prometáfase. Essa fase, eu vou ter cada um dos meus fusos mitóticos aqui em cada um dos polos da célula. Então, eu vou ter um para a direita, um para a esquerda. E o que vai acontecer? Eu vou ter aqui no meio, né, uma fragmentação da membrana do núcleo. Então, a membrana ela vai se romper e os meus cromossomos aqui dentro, eles vão se dividir, eles vão estar totalmente condensados, com informação totalmente condensada, para que em cada um dos lados dessa fase eu tenha então os meus cromossomos que possam se ligar, né, com os microtúbulos. E aí cada um deles vão ser ligados aos microtúbulos e na metáfase eu vou ter então a divisão de cada um deles. E essa divisão vai fazer com que, já na fase da anáfase, eles vão se afastar e vão migrar para cada polo da célula. E aí eu vou ter, então, uma divisão bem mais definida e um alongamento da célula. Nesse momento aqui, vocês podem ver, ó, tem um real alongamento dessa célula. Por quê? Porque ela está começando a se afastar longitudinalmente para que eu possa ter, então, uma divisão, que é o que vai acontecer já na telófase. Na telófase, né, os meus envoltórios nucleares, toda a minha membrana, ela vai começar a ser reconstruída para dar origem a dois núcleos. E esses dois núcleos, eles precisam, então, serem reconstituídos e para que eu tenha uma citocinese. Essa citocinese já é, então, a formação de duas células iguais. Eu vou ter, né, do início da prófase lá, uma célula igual já se preparando para começar a fazer a mitose. Depois de todas essas 6 fases, eu vou ter uma citocinese, que são células novas, né, dando origem à outra. E aí, nesse momento, todo o ciclo celular, dentro de um período programado, ele vai ser checado para que eu possa ter novamente todo o ciclo reiniciado. E aí, eu trouxe para vocês darem uma visualizada, né, aqui nesse GIF. E esse GIF mostra um pouquinho do que a gente falou, todas as 6 fases, né, de divisão realmente do material genético da célula, para que a gente possa ter a duplicação de uma célula em duas, tá bom? Então, isso é o processo normal. Agora, vamos falar o que acontece quando eu tenho, então, um processo anormal dessas células, né, da formação dessas células, por alguns motivos que podem ser internos ou externos. Pode acontecer de, em algum momento desse ciclo celular, eu ter mudança, principalmente na informação do DNA. E essa informação vai ser repassada porque todos os tipos de checagem que nós tínhamos aqui nas fases do ciclo, né? A primeira checagem em G1, a segunda checagem em G2 e a terceira checagem na fase da mitose, que é a checagem M, em algum desses processos, um deles vai falhar. Então, eu posso ter uma falha de checagem em G1, posso ter uma perda da checagem em G2, posso ter uma perda da checagem em M. E aí eu vou ter uma duplicação de um processo que não deveria ser duplicado.
e essa célula vai automaticamente se multiplicando e levando a informação que está alterada para as outras células, dando origem a outras iguais a si mesma. E isso eu vou ter então a formação de um tumor, né? E isso vai fazer com que eu tenha informação genética de uma área cancerígena sendo disseminada nela mesma, aumentando o seu tamanho. Então é dessa forma, né, que nós vamos ter a formação de um câncer. Então, por isso o ciclo celular ele é tão importante, né? Por isso é importante conhecer como ele é feito para que a gente possa entender como vão agir os agentes antineoplásicos. Bom, então, falando em forma de terapia para o câncer, né, agentes antineoplásicos que a gente tem e formas de tratamento, nós temos primeiro as cirurgias, né, que consiste principalmente na remoção cirúrgica das massas visíveis e elas são indicadas para qualquer tipo de câncer, desde que haja uma massa visível e que essa massa esteja em local que ela possa ser retirada, né? E nós não vamos entrar tanto em detalhes com relação às cirurgias, né? Porque nós vamos dar mais ênfase na parte das radioterapias e quimioterapias. Bom, radioterapia, então, né, é quando nós utilizamos a terapia usando raio-x, raios gama, né, contra as células que estão em divisão rápida e que estão encontradas em tecidos em que eu posso alcançar. Então, a radioterapia eu vou usar em células que já estão se dividindo descontroladamente. E essas células vão estar em locais que eu posso alcançar com a radioterapia. Já a quimioterapia, né, eu vou utilizar quando nós vamos ter células em divisão rápida, só que em qualquer local do corpo. Eu não preciso ter uma área em que eu veja, né, a massa, o tumor. Eu não preciso ter uma área em que ele seja superficial. Com a quimioterapia, eu posso usar em qualquer local do corpo. Bom, nós temos também, mais recentemente, né, isso dos anos 90 para cá, já foram desenvolvidos mais duas terapias, que são a hormonioterapia e a terapia molecular. Vamos falar um pouquinho delas aqui nessa aula, tá? Mas não vamos entrar em tantos detalhes, porque o nosso foco mesmo é a radioterapia e a quimioterapia, porque são as que são mais próximas da nossa realidade. A hormonioterapia, nós vamos ter nela, né, o uso de hormônios, a supressão ou o uso dos hormônios ou a supressão dos hormônios para inibir o crescimento, né, das células tumorais. E na terapia molecular eu vou ter uma inibição de processos específicos da divisão celular e do crescimento celular. Então, vamos lá. Começando aqui a falar então de radioterapia, né? Sobre a radioterapia, eu vou ter o objetivo de destruir, né, as células tumorais de uma região que já esteja comprometida. E isso eu vou ter uma ação local. Nessa ação local, eu vou ter o objetivo de principalmente alterar ou danificar a molécula de DNA daquela célula que está se reproduzindo indiscriminadamente e passando informação alterada, né? Então, nesse caso, eu vou ter ação direto nas células. Uma das vantagens e um dos principais objetivos da radioterapia é que ele não compromete os tecidos normais. Como ela é local, eu vou ter ação apenas no local. Uma coisa que é importante quando se vai eleger se o paciente vai ter radioterapia ou se o paciente vai passar por quimioterapia é se existe metástase ou não. A metástase, como vocês viram, né, é quando essas células entram na corrente sanguínea e vão parar em outro local do corpo e ali elas começam de novo a sua reprodução desordenada. E aí, quando eu tenho casos de metástase, dificilmente vai se usar radioterapia. Pode-se usar a radioterapia combinada com a quimioterapia, mas por si só, a radioterapia, por ser local, eu preciso ter um tumor, eu preciso ter uma diferenciação de células em um local apenas. E um dos objetivos também da radioterapia
é reduzir ao máximo o risco de complicações, justamente por comprometer os tecidos que estão lesados apenas, né? Nós não vamos ter aí, então, o comprometimento dos tecidos que estão normais. Então, toda a região adjacente ao tumor, elas não vão ser afetadas. E aí, o risco de complicações vai ser muito menor. Por isso, a radioterapia, ela é usada como escolha quando o paciente está no início do tratamento, né? Então, ele descobriu, por exemplo, o tumor em uma região fácil de ser localizada e quando se está no início do tratamento também. Nós temos alguns tipos, né? A radioterapia vai ser dividida em alguns tipos. E a primeira delas é o tipo curativo, que são divididos em dois, e nós temos também a paliativa. Vamos falar um pouquinho aqui da curativa. Curativa é quando eu tenho, então, o intuito de tratar os tumores que são radiosensíveis, né? E entre os tumores que são radiosensíveis, eu vou ter alguns tumores, por exemplo, como o tumor do câncer de mama. Eu vou ter, por exemplo, um tumor que eu posso tratar, como, por exemplo, do câncer de próstata. E são tumores que são mais palpáveis, em que eu consigo chegar até eles por meio do aparelho, né, da radioterapia. E ela vai ser classificada em dois tipos. Eu vou ter a curativa, adjuvante, né? Quando eu realizo primeiro a cirurgia e em seguida o paciente vai passar pelas sessões de radioterapia. Eu vou ter também a curativa neoadjuvante, né? Onde o paciente ele vai passar primeiro pela radioterapia para diminuir o tamanho do tumor e logo em seguida poder ele ser retirado cirurgicamente. E também nós vamos ter a paliativa, que é quando nós procuramos diminuir os sintomas desagradáveis, né, para o paciente. A paliativa ela é indicada quando realmente já não tem mais como se fazer uma cura, mas que é possível prolongar a vida do paciente, diminuindo os sintomas dolorosos do câncer, né? E principalmente ela é utilizada para poder diminuir o sangramento e aliviar todos os outros sintomas. Um dos pontos que nós temos que observar é que a radioterapia ela vai ter menos efeitos colaterais, principalmente por ser local. Então, os efeitos que eu posso ter de efeitos colaterais para esse paciente, eles vão ser apenas locais. Eu não vou ter efeitos sistêmicos como eu teria na quimioterapia. Bom, ela é dividida de dois tipos. Eu vou ter a teleterapia e a braquiterapia. Então, falando aqui da teleterapia, né, ela é uma terapia feita à distância. Então, o aparelho de radiação ele vai ficar mais ou menos a 1 metro de distância do meu paciente, tá? As aplicações vão ser fracionadas em doses diárias iguais. Ou seja, eu preciso ter constantemente, em um determinado ciclo de aplicações, a mesma dose sendo aplicada no mesmo local, para que a gente tenha um maior número de células neoplásicas atingidos, né, pela radiação. E como que a radiação vai funcionar? A radiação vai fazer com que alterações sejam realizadas no ciclo celular. Como nós falamos, né? Se eu tenho alguns fatores internos e externos que podem interferir no ciclo celular, a radiação é um deles. Ela pode interferir tanto para causar o câncer quanto para fazer a remissão do câncer. O que vai diferir entre causar e tratar? O que vai diferir entre causar e tratar é a quantidade, a exposição e o tipo de radiação. Tá? Aqui eu trouxe para vocês verem mais ou menos só um esqueminha, né, de como é realizada a radiação. Este é o aparelho, né, visto aqui por dentro em todos esses que vocês estão vendo. Esse daqui é o mais antigo e esses são aparelhos mais novos, né? São os aparelhos que a gente chama de teleterapia. Eles giram, né, em si mesmos, na sua própria rotação, e aí eles fazem a emissão do feixe, igual vocês podem ver nessa figura aqui, né? O feixe de radiação. Bom,
Tem a braquiterapia também, como eu falei para vocês, que é uma terapia de curta distância. E aí, isso aqui já é colocado diretamente no tumor, certo? Se utiliza, por exemplo, uma fonte encapsulada, que eles costumam chamar de sementes radioativas, que são colocadas diretamente dentro do tumor. Essas sementes, né, são como se fossem pequenas cápsulas de radiação com uma membrana biosolúvel, e aí quando é colocada dentro do tumor, elas se rompem e a radiação ela vai ser exposta dentro do tumor. Então é algo bem local, em que eu tenho uma ação mais direta, né? E aí também pode ser aplicado por meio de agulhas, né? Igual vocês veem nesse esquema aqui, onde a agulha é aplicada diretamente na próstata, as sementes radioativas, né, vão ser então aqui depositadas já dentro do tumor prostático. E, por exemplo, também aqui no caso do útero, em que é colocado um dispositivo e a fonte de radiação é também aproximada do tumor, né? Ela é conhecida também como radioterapia cirúrgica e a radiação que ela utiliza é a radiação gama. Bom, a radiotoxicidade, falando de efeitos tóxicos, né? Como eu disse para vocês, a diferença entre tratar e causar um câncer vai depender bastante do tipo de energia utilizada, vai depender da dose que for utilizada e vai depender também de algumas coisas que são relacionadas ao paciente. Vai depender da localização do tumor, onde ele está localizado, se mais internamente, se mais externamente. Vai depender também do volume que for irradiado, né? De volume de dose tóxica ou não, volume de tecido. E também do estado geral do meu paciente. Se eu tenho um estado geral bom do meu paciente, ele vai ter menos efeitos colaterais no local e mais eficiência. Se eu tenho um paciente que já está bastante imunossuprimido, né, eu vou ter um efeito mais deficiente, não tão eficaz quanto se poderia ter. Bom, falando de quimioterapia agora. Quimioterapia é um método em que eu vou usar os compostos químicos, chamados de quimioterápicos. Esses quimioterápicos, né, nós vamos usá-los para tratar os agentes biológicos causadores do câncer. E também eu vou agir no ciclo celular. Por isso o ciclo celular é tão importante, né? Quando aplicado, né, nós vamos ter uma quimioterapia antineoplásica, e a quimioterapia antiblástica. Então são esses os nomes, né? Apenas uma nomenclatura diferente que nós vamos ter para a quimioterapia. Bom, como que ela funciona? Ela vai afetar, diferentemente da radioterapia, ela vai afetar tanto as células normais como as células neoplásicas. Então eu vou ter um maior dano às células malignas, mas concomitantemente eu também vou ter dano no crescimento, na função e na proliferação, tanto das células malignas quanto das células benignas. Por isso eu tenho um número muito maior de efeitos colaterais. E elas vão agir principalmente nas enzimas, lá que vão ajudar na regulação das funções celulares e também na regulação do ciclo celular. Bom, e aí qual é o tipo de classificação? Nós vamos ter três tipos: os ciclos inespecíficos, vamos ter os ciclos específicos e os ciclos que são de fase específicas. Esses são os tipos de ciclos que nós vamos ter de quimioterapia. Ciclos inespecíficos vão atuar nas células que estão ou não em fase de proliferação. E aí, nesse caso, eu vou ter alguns exemplos, como a mostarda nitrogenada. A mostarda nitrogenada ela tem uma história interessante, porque ela foi descoberta na Segunda Guerra Mundial, né? Quando os Estados Unidos estavam tentando fazer um agente químico nocivo que pudesse ser usado contra os inimigos, né? E as pessoas que trabalhavam com a manipulação da mostarda nitrogenada tinham uma redução do número de linfócitos. E aí, eles observavam que, havendo essa diminuição do número de linfócitos,
se isso poderia ser utilizado, por exemplo, em doenças em que eles estivessem aumentados. E aí se percebeu que poderia ser usado, por exemplo, no tratamento de um câncer. E aí o primeiro teste foi bastante positivo e a partir de então ela foi refinada para ser usada como um quimioterápico. Então, um dos quimioterápicos mais comuns é a mostarda nitrogenada, que vai agir justamente na proliferação celular, na multiplicação celular. Por isso, a quimioterapia, de uma forma geral, é muito indicada para quando as células já estão em metástase. Bom, ciclos específicos é quando elas atuam somente nas células que estão em proliferação, né? E aí eu tenho um caso aqui, por exemplo, um exemplo para vocês da ciclofosfamida, né? Elas também podem ser usadas, a ciclofosfamida pode ser usada em leucemias, em linfomas, em câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pulmão, né? E elas vão agir nas células que já estão se proliferando. E eu vou ter também a fase específicos, que vão atuar em algumas fases do ciclo celular. E aí vai ter uma divisão bem grande sobre qual é o tipo de quimioterapia. Não é necessário que a gente saiba todos eles aqui agora, né? Apenas se algum dia vocês forem se especializar nessa área, aí seria interessante vocês conhecerem. Mas aqui pra gente, a gente precisa saber que nós vamos ter a ciclo inespecíficos, que vão agir nas células que estão ou não já em fase de proliferação, as ciclo específicos que estão na fase de proliferação e a fase específicos que agem em determinadas fases, né, do ciclo celular, ok? Os tipos de quimioterapia, suas finalidades. Nós vamos ter a quimioterapia curativa, né, que vai ser quando eu tenho o objetivo de controlar completamente o crescimento do tumor. Eu vou ter a adjuvante, né, quando ela vai acontecer após a cirurgia curativa, depois que se fez a exerese do tumor, né, que se fez a retirada do tumor. E aí o objetivo é esterilizar as células que ficaram, porque mesmo quando eu retiro um tumor, pode ser que uma pequena parte dele, algumas pequenas células tenham ficado no local. Então, essa quimioterapia tem essa finalidade. A neoadjuvante ou prévia, que é quando é feito primeiro, né, a quimioterapia para se ter um pouco de redução do tumor e aí para que eu possa ter uma cirurgia com mais eficiência. E a finalidade da paliativa, que é quando eu não quero curar, mas eu quero apenas melhorar a qualidade de vida do meu paciente. As vias de aplicação. Nós vamos ver melhor na próxima aula sobre isso, porque a próxima aula é sobre a manipulação, né, dos agentes quimioterápicos. Então, aqui só deixando para vocês, já adiantando, que uma das vias que nós podemos usar de aplicação da quimioterapia é a via intramuscular, a via subcutânea, nós temos também a via intralesional, que é direto na área, né? A via intratecal, que é dentro do canal da medula espinhal, a intravenosa, nós temos o uso tópico, diretamente na pele, e por via oral, por meio de pílulas, cápsulas e líquidos. Bom, a toxicidade. Por atingir tanto as células que são saudáveis quanto as células cancerosas, nós vamos ter um efeito muito maior nas células normais, porque essas células não deveriam estar recebendo, né, essas doses de quimioterápicos, mas como ela é inespecífica, nós não conseguimos, né, impedir ainda que elas não sejam atacadas. Então, as células que se renovam constantemente, né, como as células da medula óssea, os pelos, né, as mucosas, principalmente a mucosa do tubo digestivo, elas vão sofrer irritação. Por isso o paciente vai ter queda de cabelo, né? Ele vai ter muito enjoo, muita dispepsia, ele vai ter muita dificuldade de deglutição, ele vai ter pirose, queimação, né? Justamente por causa dessa irritação da mucosa do tubo digestivo. As células normais, elas têm um certo tempo de recuperação, né? O ciclo delas segue um certo tempo. E aí é preciso que isso seja levado em conta com relação aos ciclos periódicos
de administração da quimioterapia, né? Então, porque é necessário que as mucosas, por exemplo, sejam regeneradas para que eu possa ter um novo ciclo, uma nova aplicação. A toxicidade, então, vai ser variável e vai depender também do tipo de quimioterapia que vai ser usada e do tamanho do ciclo, né? Se vai demorar muito ou se vai ser logo em seguida, por exemplo, que o paciente vai ter uma segunda aplicação. Bom, falando agora de terapia hormonal, né? Essa foi a parte sobre quimioterapia e radioterapia, né? Como eu falei para vocês, são apenas introduções para que a gente possa entender melhor na próxima aula. Falando agora de terapia hormonal, né? Ela pode ser usada principalmente para tratamento de câncer de mama, de útero e de próstata, porque eles são altamente ligados aos hormônios, né? Ela vai ter então o objetivo de bloquear o hormônio dos nossos pacientes, né? Para que não haja o estímulo do crescimento do câncer nesses locais, na mama, no útero e na próstata, né? Por exemplo, nas mulheres, a gente tem o bloqueio do estrógeno, né? E nos homens, a testosterona, que são os andrógenos. E aí, um dos exemplos que nós podemos usar é o medicamento do tamoxifeno, que pode ser usado em pacientes, né, principalmente com câncer de mama. Como vocês podem ver no esquema aqui, ele vai agir reduzindo o nível de estrógeno no sangue, né? E isso vai bloquear a ligação do estrógeno no receptor do núcleo da célula. E aí vai fazer com que essa célula pare de se replicar, né? Podem ser empregados alguns métodos para poder obter esse objetivo de bloquear o hormônio. Pode ser colocado, por exemplo, uma radioterapia diretamente nos ovários para inibir, né, a produção de hormônios. Pode ser feita a retirada cirúrgica dos ovários ou dos testículos do paciente também. E aí aqui nós temos alguns tipos de hormonioterapia. Como eu falei para vocês, a retirada cirúrgica das glândulas, né? Retirada cirúrgica da próstata e dos ovários. Doses suprafisiológicas dos hormônios, ou seja, doses acima do normal, né? Que pode fazer também com que o excesso desses hormônios saturem a célula e a célula entre em morte programada, e aí eu tenho então uma redução, ela vai parar de se reproduzir, né? Podemos usar também inibidores de algumas enzimas que são necessárias para a produção do hormônio. Isso vai alterar a ligação do cérebro com as glândulas produtoras de hormônio, e aí não vai haver a comunicação, né, pela ligação da enzima, e aí eu vou parar de produzir hormônio. É como se fosse uma menopausa, por exemplo, programada e induzida para a mulher, né, e para o homem também uma andropausa. Nós vamos ter também alguns antagonistas dos hormônios que podem ser utilizados, medicamentos, né, que vão ser antagonistas, e também alguma combinação de hormônios que podem ser utilizados em medicamentos. Então, tudo isso aqui vai ser o tipo de terapia que nós vamos usar nas medicações, tá? Então, a terapia molecular, diferentemente da terapia hormonal, não vai utilizar os hormônios, não vai utilizar algo que já é do próprio corpo, né? A terapia molecular já é um tipo diferente de tratamento, é o último que nós vamos ver agora, e ela é chamada também de terapia-alvo, né? Ou terapia personalizada. São medicamentos aí agora que eu vou ter um composto de substâncias que são específicas das células. Eu vou agir especificamente nas células cancerígenas. Pessoal, terapia molecular ela é muito interessante, está sendo muito novo, né? Há uns 10 anos para cá e que se tem desenvolvido melhor esse tipo de terapia. Alguns locais no Brasil se faz, mas a maioria deles envolve o tratamento pelo sistema
particular, porque é necessário fazer um estudo das células desse paciente, é necessário fazer um estudo de anticorpos, é necessário fazer um estudo de vários fatores para que eu possa, então, criar um medicamento específico. Acredito que dentro de alguns anos nós vamos ter um melhor desenvolvimento disso e pode ser que seja, sim, uma boa alternativa. Mas, por enquanto, é um tratamento um pouco mais caro, né? Nós temos alguns exemplos, por exemplo, aqui, os anticorpos monoclonais, em que eu vou ter o bloqueio, né, dos antígenos das células cancerígenas que vão fazer o tumor crescer e se espalhar. Então, com a medicação feita específica com o anticorpo daquele câncer específico, vai fazer com que ele pare de se replicar, né? Eu vou ter também inibidores da angiogênese, né? Desculpa aí a enrolada. Esses inibidores da angiogênese vão fazer com que as células cancerígenas também não deem origem a novas células, né? E aí eu vou ter também inibidores da tirosina quinase, que vão causar nas células, né, a inibição dessa enzima, da tirosina quinase, e ela vai atuar na replicação celular também. Ela é um sinalizador, né, para que a célula comece a sua replicação. Então, eles vão inibir, e aí as células que estão alteradas cancerigenamente, elas vão parar, né, de ter a sua replicação. E, por último, temos os inibidores da via do Red-Hodge, né? Esse daqui é um sinalizador, um processo um pouco até complicado de sinalização de proliferação celular, né? E aí, nesse caso, é um processo que vai controlar a via de apoptose ou não. Lembra lá no ciclo celular que eu falei para vocês, na fase G1, né? Quando há a checagem do processo e esse processo ele foi identificado algum erro, a célula entra em fase G0. Essa G0 é quando acontece, então, a apoptose. Essa célula é sinalizada para ter apoptose. E essa via, né, vai fazer com que eu tenha, então, o controle da apoptose ou não. E aí, quando eu tenho falha nesse controle de apoptose, a terapia molecular pode desenvolver um medicamento específico para isso. Bom, identificação de um bom alvo molecular é uma das uma das indicações, né, da terapia molecular. E aí eu vou ter a necessidade de ter uma via conhecida alterada. Então, não é em qualquer tipo de câncer que se pode utilizar, né? Apenas em cânceres que têm, por exemplo, uma via já alterada, né? Em cânceres que são conhecidos todos os seus processos moleculares. E aí, o tratamento, né, pode ser indicado, mesmo sem a necessidade de um teste, ou seja, exemplo, né, um câncer de rim em que as vias todas já são conhecidas, em que já há os medicamentos já prontos, né, para isso, eles podem ser realizados. Mas se é, por exemplo, um medicamento que o paciente queira tratar por terapia molecular, ele vai precisar ter todo o estudo do teste molecular para desenvolver esse medicamento, né? Outros tumores também precisam ter a presença de um alvo molecular no tecido, ou seja, de uma enzima, de uma fase conhecida, né, desse tecido tumoral, para que eu tenha, então, um bom uso do meu medicamento. Os alvos podem ser genes mutados, né, proteínas que estejam exclusivas do tumor, proteínas alteradas, né, desse tumor, ou mesmo quando elas estão presentes em maior quantidade na célula, né, comparada com a célula normal. Então, esses são os alvos que eu vou usar para minha terapia molecular, né, os genes mutados, as proteínas que são do próprio tumor e as proteínas que são alteradas. E a indicação, né, dessa terapia é para influenciar principalmente a característica do tumor. Eu vou precisar saber que tipo de tumor ele é, onde ele está, qual é o tipo de células que são acometidas e o estadiamento, lembra? Em qual é a fase em que esse tumor está.
E aí, então, eu preciso saber também das condições clínicas do meu paciente, eu preciso saber da performance, né, do status do meu paciente, ou seja, se ele está em bom estado, se ele está em regular estado, se ele está imunocomprometido ou não. E se há alguma presença de comorbidade, alguma doença, né, já pré-instalada. Bom, pessoal, então esse é o tipo de terapia molecular. Ela é administrada principalmente por via oral, né, por meio de comprimidos e cápsulas. E a escolha do tratamento, não só da terapia molecular, mas como de todos esses tratamentos que nós vemos até agora, vai depender muito do estado do paciente. Quem fará a escolha vai ser a junta médica que vai tratar desse paciente, né? Essa escolha pode ser feita de forma multidisciplinar e cabe a nós da enfermagem entender como eles são feitos, entender como são administrados esses medicamentos, como eles agem e principalmente quais são os efeitos que eles podem causar, né? Tanto curativos como efeitos colaterais também. Bom, pessoal, por hoje é só isso, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me mandar por WhatsApp, podem mandar para mim no grupo que nós criamos. E até semana que vem eu mando para vocês, então, uma nova videoaula. Hoje eu quero apenas que vocês assinem o nome de vocês aí nos comentários, né? Lá no Google Sala de Aula, para que possa constar, né, a presença de vocês. Então, assistam o vídeo e coloquem o nome de vocês no comentário para constar a presença. Tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem.